Ela pula a cerca. E o L. Frankenbaum achando que tá escrevendo um conto de fadas moderno. Que loucura é essa? Invasão ao domicílio. O leão derruba o espantalho. Derruba o homem de lata. Tenta morder. E quando ele vai mexer com o Totó, aí, meu filho, adora te irrita. Oi, eu sou o Lohan. E você é uma bruxa boa ou uma bruxa má? Você é uma bruxa boa ou uma bruxa má? Acho que não estamos mais no Kansas. Vamos relembrar a história do Mágico de Oz? Comparando ela com o livro. O livro ele foi escrito em 1900. É porque você é muito, muito velho. Autor L. Frank Baum. E nessa introdução, ele fala que as crianças modernas, elas não precisam mais dos contos, por exemplo, dos irmãos Grimm, porque esses contos eles falavam sobre a moralidade, a ética, e isso já era ensinado nas escolas. Então ele fala que o objetivo do Mágico de Oz é ser um conto unicamente de prazer para as crianças. Porém, muitos estudiosos afirmam que o Mágico de Oz, na verdade, ele é uma alegoria ao que estava acontecendo nos Estados Unidos na época, na década de 1900, da década de 1890 e na década de 1900, que era os Estados Unidos eles estavam passando por uma grande crise econômica. E eles afirmam que a estrada de tijolos amarelos ela seja uma referência à moeda de ouro usada na época. Os sapatinhos de prata, no filme eles são rubi, no livro eles são prata. E os estudiosos afirmam que esses sapatinhos eles eram uma referência à ideia do Partido Populista de que a moeda agora fosse feita de prata para salvar o país dessa crise econômica. Outra alusão que eles também dizem que acontece é que eles dizem que todos os personagens que vão interagir com a Dorothy, na verdade, são representações de grupos sociais que deveriam se unir às ideias do Partido Populista. Não temos confirmação de nada disso, então fica aí a teoria. Enquanto que no filme, nós temos 20 minutos sobre o Kansas e a Dorothy canta, e tem aqueles 3 empregados que moram na fazenda da tia Em, do tio Henry, tem aquela vizinha chata que fica querendo matar o Totó, a Dorothy foge, encontra o mágico, volta pra casa e não sei o quê. No livro, a gente não tem nem 3 páginas pra isso. Eles só dizem que o Kansas é uma cidade cinza, com pessoas cinzas, com casas cinzas, tudo é cinza. E eu só pensando, calma, é outra franquia. Aqui ninguém vai apanhar, ninguém vai ler contrato. Esse é um livro para criança. A Dorothy é uma menina órfã que mora com o tio Henry e a tia Em, em uma casa muito pobre, Ela é a pobre da turma. com apenas 4 paredes, um chão e um teto. Mas é essa engraçada. E mesmo o Kansas sendo esse lugar cinza, a Dorothy ainda é feliz, juntamente com o Totó. O Totó deixa ela feliz. E um dia, quando está acontecendo uma grande tempestade, a tia Em chama ela para elas irem pro abrigo. Mas a Dorothy, ela tá procurando o Totó. O Totó se enfiou debaixo da cama e ela tá procurando o Totó. E enquanto ela tá procurando o Totó, vem um ciclone, um redemoinho, como você queira chamar, e leva a casa por completo. Esse balanço da casa faz Dorothy adormecer. Daí ela se deita e dorme. E o Totó também se deita e dorme do lado dela. Quando ela acorda em Oz. E ela é recebida por três senhores da mesma altura que ela. E esses 3 senhores eles estão usando azul, que é a cor característica dos Monkeys. E também, entre eles, também tem uma quarta pessoa, que é uma senhora também da altura dela, vestindo branco. E essa senhorinha chega perto dela e fala que ela é a boa bruxa do norte. E fala para que elas estão muito agradecidos que ela foi chamada, porque finalmente a bruxa má do leste havia sido morta pela Dorothy. E a Dorothy fala que ela não matou ninguém. Então ela leva a Dorothy até a parte da casa dela onde ela pode ver as perninhas da bruxa do lado de fora com os sapatos prata. E isso é tudo que resta da malvada bruxa do leste. E daí ela fala pra Dorothy pegar os sapatos prata. A Dorothy pega, mas ela fica falando que ela quer voltar pra casa, que ela quer a tia Em de volta, o tio Harry. E todos eles ficam sem entender, eles não sabem onde é o Kansas. Então a bruxa, ela pega o chapéu dela e coloca no nariz dela. Daí esse chapéu ele gira, se transformando em um prato. E nesse prato tá escrito: Dorothy deve ir para a cidade das Esmeraldas. A boa bruxa do norte fala pra Dorothy: Olha, é só você seguir a estrada de tijolos amarelos.
A Dorothy chama a bruxa pra ir junto com ela, porque vocês sabem que a Dorothy ela sai chamando todo mundo. そっか。でも俺はお前を仲間にするって決めた。 Não. E a bruxa fala, olha, eu não posso. Mas ela dá um beijo na testa da Dorothy e fala, olha, esse beijo vai te proteger. A Dorothy começa a andar pela estrada de tijolos amarelos. E ela vai vendo as casas todas de cor azul, todos aqueles senhorzinhos, todos de cor azul e todos da mesma altura dela. E ela chega numa casa de um homem muito rico, que é o Bucky. E lá nessa casa, ela janta junto com eles. Eu gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer. E ela dorme nessa casa e tudo mais. Bucky fala pra ela que ele gostou muito da roupa dela. Porque o branco, ele é a cor característica das feiticeiras e das bruxas, e o azul é a cor característica dos monkeys. Então ela fala que ela é uma bruxa que é amiga dos monkeys. É isso que a roupa dela está representando. No dia seguinte, a Dorothy segue pela estrada de tijolos amarelos até que ela para descansar em uma cerca. E quando ela está descansando nessa cerca, ela vê que tem um espantalho olhando para ela. Ela pula a cerca e vai conversar com o espantalho, né, perguntar por que ele tá olhando pra ela, como ele tá, e ele fala pra ela que é muito chato ficar espantando corvos. Ela liberta ele de lá, acontece todo aquele diálogo que você já conhece do filme, dele não ter um cérebro e etc. E os pesquisadores, eles dizem que esse espantalho, ele é uma referência aos trabalhadores do campo, que eles deveriam se unir às ideias do Partido Populista. Eles continuam no caminho das Cidades Esmeraldas e eles passam por uma floresta. E daí, quando vai anoitecendo, o que a Dorothy faz? A mesma coisa que a Branca de Neve faz, Caixinhos Dourados faz. Pode casa. Posso entrar? De ir dormir na casa de um desconhecido. Ela entra, assim como se a casa fosse dela. E o L. Frankenbaum achando que tá escrevendo um conto de fadas moderno. Que loucura é essa? Invasão ao domicílio. No dia seguinte, depois de dormir na casa de um desconhecido, eles encontram o Homem de Lata, também conhecido como Lenhador de Lata. E ele também, igual ao filme, gente, ele tá enferrujado, eles usam óleo para lubrificar. A casa que a Dorothy dormiu era a casa dele, uma casa toda feita de madeira, e ele também se uniu ao grupo. Os estudiosos dizem que ele é uma representação dos trabalhadores que viviam nos lugares urbanos, nas cidades, nas fábricas, e que eles, pela correria do dia a dia, eles muitas vezes iam perdendo a sua humanidade. E enquanto ele está caminhando com eles ao caminho das Cidades Esmeraldas, ele conta a sua história. Ele conta que ele era um filho de um lenhador, e filho de lenhador, lenhadorzinho é. Ele se tornou um lenhador e, num certo ponto, ele decide que ele queria casar com uma moça. E essa moça também gostava dele, só que a senhora com quem essa moça morava não gostava dele, não queria esse casamento. Então ela foi até a bruxa má do leste para pedir para que ela fizesse um feitiço para ele. E daí ela colocou um feitiço no machado, e aí o machado caía quando ele estava trabalhando, o machado caía, arrancava parte do corpo dele, e aí ele ia até um latoeiro pedir para que ele trocasse essas partes do corpo dele por partes de metal. Até que, por fim, ele era um homem completamente de lata. Ele acabou enferrujando lá enquanto ele estava cortando uma árvore. E enquanto eles estão caminhando nessa estrada de tijolos amarelos, ele vai cortando os galhos das árvores para eles poderem passar com mais tranquilidade. E eles escutam um rugido. Um leão ataca eles. O leão derruba o espantalho, derruba o homem de lata, tenta morder ele, mas ele não consegue porque é um homem de lata. E quando ele vai mexer com o Totó, aí, meu filho, adora te irritar. Com uma criança, não se mexe com Cachorro. Aí a Dorothy pula na frente dele, dá um tapa nele e fala: por que você está fazendo isso, seu covarde? Vai se meter com alguém do seu tamanho. Novamente, como eu falei, eu não vou repetir a mesma coisa do filme, mas acontece a mesma coisa. Ele fala que ele é covarde e ele se une ao grupo. E ele é uma alusão aos líderes que existiam na época. Líderes de movimentos populistas. Essas figuras que são vistas por todo mundo como figuras de autoridade, que têm muito poder, muita eloquência, mas que, na maioria dos casos, estão com tanto medo quanto todo mundo. Em especial, um líder que as pessoas apontam que provavelmente é William Jennings Bryan. Se eu não pronunciei o nome dele corretamente, vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Porque esse homem, ele tinha uma oratória
muito boa, que as pessoas comparavam, né, como um rugido de leão. Só que, para grande parte da população, ele era visto como uma pessoa covarde. E ele nunca ganhou as eleições, ele tentou várias vezes. Enquanto eles caminham até a Cidade das Esmeraldas, o Homem de Lata, ele acaba pisando em um besouro. E nessa hora ele começa a chorar, porque ele fala que, por ele não ter um coração, ele precisa prestar muita atenção, para que ele acabe não sendo cruel. E ele fala que para as outras pessoas deve ser muito mais fácil não ser cruel, porque essas pessoas têm um coração. No dia seguinte, eles continuam caminhando até a Cidade das Esmeraldas e eles encontram um fosso, um abismo bem grande, um buracão. E eles não podem dar a volta nesse buraco, né? Então, eles começam a pensar no que eles vão fazer. E aí o leão, ele decide que ele vai pular até o outro lado, colocando cada um deles na sua costa, e daí ele pula até o outro lado. Daí eles continuam essa jornada, caminhando cada vez mais, até chegar em outro abismo, em outro fosso. Quando eles encontram esse novo fosso, esse novo abismo, o leão fala que não vai poder pular, porque ele é muito largo e muito profundo. E o espantalho dá a ideia para o lenhador cortar uma árvore para que eles usem essa árvore como se fosse uma ponte. E quando eles estão atravessando a ponte, aparecem Cálidans. Que o que são Cálidans? São animais que têm o corpo de urso e a cabeça de tigre. Véi, que viagem é essa, véi? E esses animais eles começam a correr atrás deles. E eles vão correndo, 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 correndo. Quando eles chegam do outro lado, o leão ruge, mas os carinhas não dão a mínima porque eles estão em dois, o leão é só um. E daí o espantalho, mais uma vez, fala pro lenhador: corta essa parte, corta esse começo da árvore, que aí eles vão cair dentro do abismo. Ele corta, os Calians caem dentro do abismo e se despedaçam nas pedras. Finalmente, quando eles conseguem sair dessa floresta, é onde eles avistam a linda, a majestosa cidade das Esmeraldas. Só que para eles chegarem até lá, tem um rio. O espantalho, mais uma vez, manda o lenhador construir uma jangada. E daí, no outro dia, quando a jangada já está pronta, eles sobem na jangada e vão a caminho. Só que a correnteza é mais forte que eles. Eles estão lá remando com as varas que eles cortaram da floresta, mas a correnteza é mais forte que eles e vai levando eles com tudo. O espantalho fala: a gente não pode ser deixado pela correnteza, então ele finca a vara na terra, só que ele é muito leve. Então, no lugar da jangada ficar firme no lugar, ele fica firme no lugar e a jangada vai embora. E ele fica lá preso e pensando: era melhor eu ter ficado no meu campo. Eu tava lá espantando os corvos, agora aqui eu sou um espantalho no meio do rio, o que eu tô fazendo aqui? Daí a correnteza segue levando eles, até que por fim o leão tem uma ideia. Ele pula dentro da água e o lenhador segura o rabo dele e ele vai nadando até a beira do rio. Daí eles podem sair da jangada. Quando eles chegam nessa outra parte do rio, eles vão caminhando até a parte em que o espantalho tá. Eles pedem para uma cegonha trazer o espantalho, tirar o espantalho da vara e colocar ele na margem. Ela faz isso e eles continuam caminhando. E você pensa: nossa, agora os problemas acabaram, eles vão chegar às Cidade das Esmeraldas, tudo lindo. Achou errado, otário? Não, eles se deparam com um campo de papoulas, que faz com que Dorothy, o Totó e o leão durmam. Tô com tanto sono. Venha, venha, me dá a mão que eu te ajudo, vem. Não, por favor. Tem que descansar um bocadinho. Totó, cadê ele? Não pode descansar agora, nós estamos quase lá. Daí o espantalho e o Homem de Lata pegam a Dorothy. Eles não respiram, então eles não são afetados pelas papoulas. Mas eles pegam a Dorothy, eles fazem uma cadeirinha com os braços e levam ela para longe das papoulas. E quando eles estão lá, longe das papoulas, eles veem que um gato selvagem está perseguindo um ratinho. E o lenhador, como ele tá sempre do lado dos mais fracos e oprimidos, ele corta a cabeça do gato fora. Corte rápido. E essa ratinha fica muito grata a ele, e essa ratinha ela revela a ele que ela é a rainha dos ratos. O espantalho, ele pede para o lenhador fazer uma carruagem, e ele faz uma carruagem, e daí ele pede para a rainha dos ratos convocar todos os seus súditos, e ela convoca todos os seus súditos, e aí todos eles juntos vão até o campo de papoulas, colocam o leão dentro da carruagem, né, o espantalho, o Homem de Lata e os ratos, e levam ele de volta para onde não tem papoulas. Aí a Dorothy acorda e fica conversando com eles, fica muito feliz com tudo aquilo. Que lindo, cara! Com tudo aquilo que está acontecendo. Quando eles finalmente chegam até a Cidade das Esmeraldas, eles se deparam com um guarda, e esse guarda fala para eles que eles só vão poder entrar nessa Cidade das Esmeraldas se eles colocarem uns óculos.
Eles colocam os óculos com lentes verdes e eles começam a andar pela cidade das Esmeraldas. E eles ficam admirados, encantados de que tudo lá é verde, de que até a cor da pele das pessoas são da cor verde. Tem muitas pedras esmeraldas espalhadas pela cidade. E eu fiquei, gente, vocês estão vindo do Terra dos Monkeys, onde tudo é azul, onde as pessoas se vestem de azul. E aí vocês esperavam que na Terra das Esmeraldas, na cidade das Esmeraldas, não fosse verde? Complicado. Assim não tem como te defender. Daí eles ficam hospedados no Palácio do Mágico, cada um deles ganha um quarto. A Dorothy troca o vestido dela agora por um vestido verde. E daí eles, por fim, vão encontrar o mágico. O mágico, diferente do filme, aqui no livro, ele recebe cada um deles de maneira individual e personalizada. A Dorothy fala com uma cabeça verde flutuante. O espantalho fala com uma linda mulher. O homem de lata fala com um animal terrível, com muitos olhos, muitos chifres. E o leão fala com uma bola de fogo. E todos eles recebem a mesma ordem. Vão matar a bruxa do oeste, e quando vocês matarem, eu vou realizar todos os seus desejos. Então eles saem da cidade das Esmeraldas e eles tiram os óculos. A Dorothy e seus amigos eles saem da cidade das Esmeraldas. E a Dorothy percebe que o vestido que ela estava usando não era verde, era branco. E ela fica muito surpresa com isso. E eu na hora falei, minha irmã, mas tu tava com óculos, com a lente verde. Tudo que tu olhasse ia ser verde, ô sua burra. E eles seguem a caminho para ver o castelo da bruxa má do oeste. No livro, a bruxa não é verde. Você não leu o livro, cara. Ah, tem que ler o livro pra ver o filme. Ela é uma mulher muito velha, muito feia e sem um olho. E ela manda até eles os seus lobos, só que todos eles são mortos, são decapitados pelo lenhador. Corte rápido. Ela manda vespas, só que as vespas não conseguem picar o lenhador e acabam mortas. E por fim, ela manda os seus servos, que são os Winkins. E os Winkins, todos eles têm a cor característica que eles se vestem de amarelo. Só que eles também chegam lá e o leão dá um rugido e assusta eles. E por fim, como medida desesperada, a última coisa que ela faz, ela pega a sua lâmpada mágica, quer dizer, seu gorro dourado, e ela chama os macacos alados. Esses macacos eles vêm e ela fala para cada um deles: matem o lenhador, matem o espantalho, matem a Dorothy e tragam apenas o leão, porque ele é o único que eu quero que é forte para trabalhar aqui. Então eles vão e eles pegam o lenhador, jogam ele em um lugar com pedras, então ele fica todo amassado. Pegam o espantalho, arrancam toda a palha de dentro dele, pegam as partes que sobram, jogam numa árvore muito alta. O leão, eles amarram ele todo para levar como escravo, então eles colocam ele numa prisão. E quando eles chegam na Dorothy, a Dorothy, eles falam que eles não podem mexer com ela, porque ela tá com o beijo da bruxa boa do norte. Então eles pegam ela e deixam ela na porta do castelo da bruxa. Nossa, que macacos competentes. Parabéns! A bruxa coloca a Dorothy para trabalhar como empregada. Aí tava reclamando do Kansas, que era tudo cinza, que não sei o quê. Agora tá como empregada, sozinha, sem amigos, perdeu tudo, trabalhando. E um dia ela faz a Dorothy tropeçar, e quando a Dorothy tropeça, ela pega um dos sapatos da Dorothy e coloca no pé dela. A Dorothy fica revoltada, fala assim, ela não tem esse direito. Como assim? Esse sapato é meu, você me devolve agora. Então ela pega o balde de água que ela estava usando para limpar e joga na bruxa. A bruxa toda se derrete, igual no filme. Quando acontece isso, ela fica muito feliz, ela vai contar ao leão, solta o leão e fala, olha, estamos livres da bruxa má do oeste. Dorothy fala para os Winkins, agora ninguém mais vai ser escravo da bruxa. Mas como vocês já estão acostumados a servir, fazer trabalho braçal, vocês poderiam me ajudar a encontrar meus amigos e a consertar eles? Os Winkins encontram um homem de lata, consertam ele, desamassam ele todo. Encontram as partes, né, do espantalho, enchem ele com palha nova. Também dão um trato na juba do leão. E agora todo mundo pronto, todo mundo arrumado, eles vão até a cidade das Esmeraldas. Quando eles chegam na cidade das Esmeraldas, o mágico ele fica muito surpreso de ver eles. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. E ele recebe eles todos juntos, só que eles não veem nada. Ali no trono tá só o trono vazio. E eles estão falando com essa voz. O Totó, ele se assusta e ele derruba um biombo, que é uma palavra que eu não conhecia até ler O Mágico de Oz. Ó a informação aí. Não, aqui tem informação. Revelando que o mágico, ele na verdade é um charlatão. E o mágico, ele fala para eles que ele pode conceder os desejos deles no próximo dia.
Quando eles voltam lá, ele abre a cabeça do espantalho e ele enche ela com farelo de trigo, alfinetes e agulhas. Depois, o Homem de Lata, ele abre também uma parte do Homem de Lata. Ele coloca um coração de seda cheio de serragem. E por último, o leão, ele dá para o leão um líquido verde, que ele diz que é coragem líquida. Eu prefiro os presentes do filme, que é um certificado, um relógio e uma medalha. Mas a mensagem é a mesma, que é o quê? Todos eles já tinham tudo aquilo que eles estavam procurando. E a Dorothy, ele bota ela para trabalhar também. Ele coloca ela para ajudar ele a construir o balão. E ela costura todas as peças do balão. Só que no dia deles saírem, o Totó vê um gato. Sai correndo atrás do gato. A Dorothy sai correndo atrás do Totó. O balão sobe e ela fica muito desesperada, porque como ele foi embora e ela ficou. E daí ela começa a chorar de novo, e eles perguntam, Espantalho, o que a gente faz agora? Você que é uma pessoa muito sábia, diga pra gente. E o Espantalho pergunta aos soldados, né, que viviam ali com o Mágico de Oz, o que eles recomendam. E um dos soldados fala, olha, vocês deveriam ir ver a Glinda, a boa bruxa do sul, que ela vai ter a solução para vocês. Dorothy e seus amigos vão até a bruxa boa do sul. E eles passam por uma cidade toda feita de porcelanato, eles passam por uma floresta e também eles passam por uma montanha onde tem homens com cabeça de martelo que ficam batendo neles e dizendo que eles não vão atravessar essa montanha. Por fim, eles chegam nessa Terra do Sul. E lá nessa Terra do Sul é a terra onde todas as pessoas usam vermelho. E eles vão até a Glinda, a boa. A Glinda, ela é uma mulher super jovem, super bonita, com vestido branco, ruiva. E ela manda todos eles se arrumarem para poder irem até a presença dela. Quando eles vão até a presença dela, depois de estarem banhados, asseados, tudo certinho, ela pega o gorro dourado da Dorothy e ela chama os macacos alados e ela fala para eles, olha, levem o Homem de Lata até os Winkings, que ele vai governar lá a Terra do Oeste. Depois ela fala, levem o Espantalho de volta para a Cidade das Esmeraldas, que ele vai governar a Cidade das Esmeraldas. E por último ela fala, levem o leão até a floresta, que ele vai ser agora o rei da floresta. E por último ela devolve o gorro ao macaco chefe, né, deles, e fala, olha, agora vocês estão livres, vocês não precisam mais realizar os desejos de ninguém. E por último, ela fala para Dorothy que a Dorothy também, assim como os amigos dela, ela também já tinha desde o início o que ela queria, que estava nos sapatos, que ela poderia, apenas batendo o calcanhar, voltar para sua casa. Then close your eyes and tap your heels together 3 times. Ela poderia bater o calcanhar e pensar na sua casa. E daí a Dorothy faz isso que ela tá falando, ela pensa no Kansas, bate os calcanhares 3 vezes, e daí o vento leva ela rapidamente na velocidade da luz até o Kansas. Não há lugar melhor do que a nossa casa. Não há lugar melhor Acorde, meu que a bem. nossa casa. Não há lugar melhor do que a nossa. Dorothy, querida. Sou eu, sua tia Eva. Quando ela chega lá, os tios comemoram a chegada dela, né, de volta. Eles reconstruíram a casa, o tio Harry e a Cham, e assim termina o livro. A lição de moral que fica é: se em algum político da sua cidade cair uma casa e dessa casa sair uma menina com um cachorro, segue essa galera, porque é melhor do que fazer campanha para político. Todo mundo que andou com a Dorothy terminou em cargos altíssimos, posições de poder. Então segue a Dorothy. Olha, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um gostei, se inscreve nesse canal. E se vocês quiserem, eu posso trazer o restante dos livros. Porque livro de Oz tem mais de 40. E tchau!